Versículos que marcaram a minha vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este versículo, seguindo o padrão que eu falo, ele está sublinhado, com asterisco, com círculo, e eu ainda não satisfeita, eu escrevi lá em cima: não vivam mais para si mesmos. Esse versículo me toca profundamente. Por quê? Primeiro que foi Paulo que escreveu. E Paulo viveu o que está escrito nesse versículo. Porque ele abriu mão de tudo que ele era e de tudo que ele tinha para viver a vida de Jesus, para viver a vida do Evangelho, para experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Ele abriu mão de tudo para viver a vida de Cristo. Então começa por aí. Paulo tinha propriedade, autoridade para falar, porque sim, ele tinha aberto mão de tudo. E porque é o nosso maior desafio, é não vivermos para nós mesmos, mas vivermos para Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo em Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ele morreu por todos. Quem morreu por todos? Jesus morreu por todos. Quando ele deu a sua vida naquela cruz, era por todos nós, era pela humanidade. O que ele queria? Salvar quem havia se perdido. Ele queria obedecer a Deus, mas acima de tudo, ele queria mostrar para nós, para cada um de nós, que existe uma vida que ele conquistou para nós na cruz. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena, uma vida completa, uma vida na presença de Deus. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Tu vive? Eu vivo. Mas como que eu vivo? Como que tu vive? Vamos pensar sobre isso? Eu vivo traçando o meu caminho, traçando os meus planos, decidindo. Eu vou, eu fico, eu faço, eu aconteço. Eu. Ou eu peço direção, eu peço orientação, eu peço poder, peço autoridade, peço unção, sabedoria, revelação, graça de Deus. Eu dependo de Deus. Como que eu vivo a minha vida? Eu vivo para mim mesma? Eu entendo o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu entendo o meu chamado, a minha missão, o meu propósito? Eu acho que tudo é para mim ou é para servir?
ou é para glória, para honra, para adoração de Deus? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, significa que nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia não é um livro, não é um livro escrito por homens. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus se revelando a nós. É Deus falando conosco. É Deus nos ensinando a viver. Nos mostrando que tem um jeito bom e tem um jeito mau. Tem um jeito certo e tem um jeito errado. Tem um jeito de tu viver sozinho e tem um jeito de tu viver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus morreu, a sua morte na cruz foi para que nós tivéssemos vida. Isso é tão difícil para as pessoas entenderem. As pessoas olham para o Cristo morto, o Cristo na cruz, e veem alguém que perdeu, alguém que morreu, alguém que foi traído, alguém que foi preso, alguém que foi torturado, alguém que ficou só. E não se inspiram. Olham pro Cristo morto e às vezes tem até pena dele. Por que que ele morreu? Tu já pensou? Por que que ele se submeteu? A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Aí a pessoa pensa, mas ele morreu. Ele se esvaziou da sua glória para morrer a nossa morte. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para que o seu sangue nos purifique, nos limpe, nos lave. Ele morreu para que nós não tenhamos que morrer. Quando Jesus estava na cruz, ele falou: meu Deus, por que me desamparaste? O Pai virou o rosto, porque Jesus, na cruz, era, entre aspas, puro pecado. Era o meu pecado, era o teu pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A morte de Cristo é a nossa salvação, é a nossa redenção, é a nossa libertação, é a nossa vitória. Para que aquele que por eles morreu, ele morreu por mim e ele morreu por ti. E esse é o assunto central da Bíblia. A teologia mais importante é que Jesus morreu por ti. Tantas discussões, estudos, tratados de teologia, de isso, de aquilo. Sabe para quê? Para eu te resumir. Jesus morreu por ti. Jesus morreu por mim. Ele morreu por nós. Esse é o Evangelho. Só que a história não para aí. Os discípulos fugiram desesperados, entristecidos.
abandonados. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus bradou e entregou seu espírito, houve um terremoto. Diz que o centurião disse, verdadeiramente ele era filho de Deus. Os discípulos fugiram apavorados, tristes, derrotados, se sentindo abandonados pelo Cristo. O rei deles tinha morrido. E ainda morte de cruz. Morte de cruz. Que era uma vergonha. Só que a história não ficou aí. Não parou aí. Não é esse Cristo que eu sirvo. Não é aquele Cristo morto. É o ressurreto. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele ressuscitou, não é vã a minha fé. Porque ele vive, tudo que foi dito a respeito dele se cumpriu. Porque ele vive, porque ele ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, eu posso crer na minha salvação. Eu posso crer que os meus pecados estão perdoados. E aí eu posso viver para Ele. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo a obra da cruz, eu vejo que tudo nessa terra é passageiro, é pequeno, não tem importância quando a gente pensa na eternidade com Jesus. Essa ressurreição também é a minha ressurreição. É a minha mente sendo transformada. São os meus olhos, meu coração, a minha boca, minhas palavras, minhas atitudes. É o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em mim. Então a minha vida começa a ser vivida de uma outra forma. As perspectivas, os planos, os sonhos, tudo é voltado agora para esse Jesus, para esse Cristo. E ele disse que quem quisesse segui-lo deveria negar-se. Então, não viver mais para si mesmo é negar-se. A gente tem falado aqui, é o coração egoísta se tornar um coração de servo. É uma mente transtornada, perturbada, virá uma mente transformada, renovada, purificada. É eu não caminhar sozinha. É Jesus caminhar comigo. Eis que estou convosco todos os dias. Ele deixa conosco a sua paz. O que a ressurreição nos deu? Tudo o que Deus nos deu foi através da morte e ressurreição de Cristo. Tudo que nós temos é o que Jesus conquistou para nós na cruz. Para quê? Para que nós passássemos a viver de acordo com a vontade dele, com os planos dele, seguindo a Bíblia. A Bíblia. Não é o que esse disse, o que aquele disse, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus.
O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E esse Espírito nos dá amor. Amor para quê? Para eu amar outras pessoas. Paz para quê? Para eu ser uma pacificadora, para ser uma pessoa pacífica. Me dá alegria, alegria de viver, me dá contentamento. Eu não estou mais vivendo buscando a alegria do mundo, os prazeres do mundo. Eu estou buscando esse prazer, esse contentamento, essa alegria que vem do céu. Então, esse versículo faz eu cair na real, faz eu entender que a vida que agora eu vivo, ela é a vida de Cristo em mim, são os valores de Cristo em mim. É disso que nós estamos falando. Quando tu abre teu coração para Jesus, ele entra e faz morada. Ele se muda e vai morar no teu coração, na tua vida, na tua alma, no teu espírito. E ele vai começar a te transformar de glória em glória, de fé em fé. Tu vais viver em novidade de vida. Tu vai depender deste Pai, deste Filho, desse Espírito Santo. E tu vai querer que outras pessoas experimentem essa nova vida. A nossa vida em Cristo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até ser um dia perfeito. A nossa vida está escondida em Cristo. Nós estamos sob as asas do Altíssimo. Nós estamos escondidos, refugiados, protegidos pelo Deus Onipotente. Então, que a vida que nós vivemos em Cristo não seja mais para nós. Nós não devemos mais ser egoístas. Nós não decidimos nada sem a vontade, a permissão, a autorização, a licença, a resposta de Deus. A vida que nós vivemos não é nossa, é a vida de Cristo. Por isso que a gente entrega a nossa vida para Jesus. E Ele nos dá a vida dele, porque Ele ressuscitou, Ele tem uma nova vida para nos dar. Novos pensamentos, novas perspectivas, novos planos, uma nova família. Porque nós ganhamos irmãos e irmãs em Cristo. Nós recebemos o perdão, nós recebemos cura, nós recebemos libertação, nós recebemos o Espírito que é santo e que nos ensina a andar em santificação, em santidade. O mundo, a terra, os céus vão passar, mas as palavras de Deus não vão passar. Então, não vivam mais para si mesmos. Vivam para honra e glória do Senhor Jesus, para honra e glória daquele que morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida, uma nova vida em Cristo.